Sustentáculos, por José Eli da Veiga. Professor José Eli da Veiga, bom dia. Qual será o tema de seu comentário hoje em Sustentáculos? Bom dia, Quinto, bom dia a todos. Muita coisa hoje, viu? Porque há 2 livros que foram lançados e diversos artigos que foram publicados recentemente que mereceriam todos comentários numa coluna como esta sobre sustentabilidade. Talvez seja o caso de começar por um artigo sobre essa questão da água, ou como estão dizendo, a privatização da água em função do novo marco, né, do saneamento, etc., que acabou de ser sancionado. Eu queria chamar a atenção dos ouvintes para um artigo que foi publicado no Jornal Valor anteontem, na terça-feira, assinado pelo Capobianco e pelo Guilherme Checo, que são do IDS. Eu queria chamar a atenção disso principalmente porque o artigo é bem esclarecedor e o principal mote é bem interessante, que assim, não se trata agora, com a nova lei, de privatizar a água, porque a água já é privatizada, dizem eles. Isto é, na verdade, só tem acesso à água quem pode pagar, nesse sentido que ela já é privatizada. Eu achei bem interessante e didático esse artigo, que eu repito, então, foi no Jornal Valor da terça-feira passada, de anteontem. Além destes, há outros temas que também merecem destaque, professor? Nesse mesmo jornal citado, há, por exemplo, uma coluna da jornalista Daniela Chiaretti sobre a questão do aquecimento global, das mudanças climáticas, como alguns preferem, muito interessante. São tantos os comentários importantes que ficaria difícil até de tentar resumir aqui. E também, coincidentemente, na minha coluna, que saiu nesse jornal, uma reflexão sobre a importância relativa que tem os vários problemas ambientais e com predominância para a questão climática, né? E, enfim, o título é Bizarra Surpresa, porque estava sendo lançado justamente na terça-feira, quando foi publicada essa coluna, nos Estados Unidos, um livro com o título Apocalipse Never, em que a propaganda diz que um dos argumentos do livro é que o aquecimento global não é o principal dos problemas ambientais. Exatamente o inverso do que certamente comentaremos mais para frente esse livro, porque ele acabou de ser lançado, eu preciso de um tempo para que seja lido, né? Mas aproveitando, já falando em lançamento de livro, coincidentemente aqui no Brasil está saindo um livro sobre esse tema, que está começando a ser lançado agora, pela editora U-Book, que é do Alfredo Sirques, que talvez é uma das pessoas que mais se dedica ao assunto, foi presidente do fórum, e ele faz um trocadilho no título. O título é O Descarbonário, que é um trocadilho com um best-seller que ele lançou há 40 anos, que era sobre a luta de guerrilhas no Brasil, que o título do livro era Descarbonários, Os Carbonários. Muito obrigado e até a próxima. Mais informações sobre sustentabilidade estão disponíveis no site sustentáculos.pro.br e na página pessoal do colunista zeeli.pro.br. Eu, Antônio Carlos Quinto, conversei com o professor José Eli da Veiga para a Rádio USP. Sustentáculos, por José Eli da Veiga. Cidade para Todos, por Raquel Ronick. Professora Raquel Ronick, o Lab Cidade vem atuando para entender o contágio da Covid-19 na cidade de São Paulo, essa territorialização da doença. Quais são as novidades, hein? Bom dia. Bom dia, Sandra. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Pois é, o Lab Cidade, numa iniciativa conjunta com o Instituto Polis, tem procurado investigar as razões
de uma disseminação diferenciada do Covid-19 na cidade de São Paulo. O que nós estamos querendo ver e constatando é que existem algumas áreas da cidade, embora o vírus tenha se espalhado, né, onde tem gente, tem Covid, mas tem algumas áreas que estão concentrando mais casos de hospitalizações por Covid do que outras. E aí toda a investigação que estamos fazendo é no sentido de tentar entender que áreas são essas e por quê, quais as razões que levam essas áreas a terem uma maior concentração. Nesse sentido, resolvemos cruzar com os dados de circulação na cidade de São Paulo, utilizando o final do maio e início de junho, tanto como a base de dados de hospitalizações constantes no DataSUS, como também os dados da própria SP-Trans, né, sobre como se deu a circulação e a mobilidade na cidade nesse período. E aí é muito interessante notar e preocupante também que as áreas que concentram mais casos em relação a outras são as áreas aonde mais gente teve que sair para trabalhar, inclusive teve que sair porque nós estamos falando de trabalhadores de serviços essenciais, cuja circulação ou continuidade do trabalho garantiu que outras pessoas pudessem estar em isolamento social. E trata-se de uma circulação de longo percurso, ou seja, uma circulação por transporte coletivo que atravessa a cidade na direção dessas áreas de trabalho. Professora, isso significa que o maior contágio está ocorrendo dentro do transporte público ou é na circulação? Já dá para afirmar alguma coisa? Pois é, Sandra, não é possível afirmar ainda, né, e estamos continuando a investigar isso, se o contágio se deu no local de trabalho, na circulação, no acesso até ela. Isso ainda não é possível afirmar de nenhuma forma. Mas o que sim é possível afirmar é que nós temos regiões que concentraram saídas por transporte público para trabalho. E essas regiões que são origem, são a moradia das pessoas que tocaram os serviços essenciais ou que saíram para trabalhar porque não podiam simplesmente continuar no isolamento. E nesses eixos de transporte, aonde aconteceu mais gente se deslocando, também vão corresponder, né, esses locais de origem aos locais que concentram mais casos de Covid. Agora, é muito importante a gente pensar isso para uma política de transporte. Sim, você tem absoluta razão, porque se há pessoas que precisam se deslocar, por exemplo, os trabalhadores de saúde, os caixas de supermercado, os atendentes, os trabalhadores das farmácias, enfim, nós estamos falando de um conjunto de trabalhadores de serviço, os entregadores, os transportadores, precisam ser protegidos na sua circulação diária e precisam ser protegidos de uma forma absolutamente dirigida e especial. E os governos, especialmente o governo municipal, a SP-Trans, tem esses dados para permitir planejar esse deslocamento. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu a professora Raquel Ronick, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Cidade para Todos, por Raquel Ronick. Poder e Contrapoder, por André Singer. Professor André Singer, o governo Bolsonaro anunciou que vai prorrogar por mais 2 meses o pagamento do auxílio emergencial. Como o senhor analisa isso? Bom, eu acho que tem 2 aspectos que a gente tem que destacar logo de cara, né? Primeiro é que esse auxílio é absolutamente necessário, porque o grau de devastação econômica que a pandemia está causando é enorme. Muita gente perdendo emprego, muita gente perdendo renda em função da dificuldade de se movimentar, da necessidade de preservar
o distanciamento social. Então, repetindo, muitos brasileiros e brasileiras precisam que esse auxílio continue, e essa decisão de estender por mais 2 meses, ou seja, julho e agosto, o auxílio de R$600 é uma decisão que atende a uma necessidade premente. Em segundo lugar, a gente precisa anotar também o seguinte: como o auxílio pode chegar a R$1.200 por família, quando os 2 pais comprovam a necessidade do auxílio, ou quando a família é monoparental, ou seja, só existe a mãe, só existe o pai, pode receber 1.200. Esse valor é um valor significativo, sobretudo em regiões do país no qual o custo de vida é mais baixo, como, por exemplo, o interior do Nordeste, o interior do Norte e assim por diante. Então, nós precisamos também registrar que, inicialmente, na proposta original do governo, logo no começo da quarentena, o auxílio era de apenas R$200 e foi ampliado para R$600 pelo Congresso Nacional, numa decisão absolutamente acertada, e, portanto, temos aí um valor que é significativo, sobretudo, como eu disse antes, em regiões de menor custo de vida. Professor, mas existe também um aspecto político nessa questão? Existe um aspecto que, vamos dizer, não é propriamente econômico, né? Se nós olharmos para os números de apoio ao presidente Bolsonaro, de aprovação do seu governo, de dezembro para cá, ou seja, antes da pandemia e após a pandemia, nós vamos ver que ele perdeu uma quantidade significativa de apoio entre camadas intermediárias da sociedade. No caso da aprovação pela renda, são as camadas de renda mais alta, no qual ele caiu cerca de 10 pontos percentuais, enquanto que na base ele ou manteve entre os que recebem de 2 a 5 salários mínimos de renda familiar mensal, ou cresceu 7 pontos percentuais agora entre os que recebem até 2 salários mínimos de renda familiar mensal, que são a base da pirâmide. Aparentemente, essa é uma decisão também que tem um olho na manutenção dessa base de apoio. Obrigado, professor. Até a semana que vem. Sou eu que agradeço e até a semana que vem. Esse foi o cientista político André Singer, que conversou comigo, Gustavo Xavier. Poder e Contrapoder, por André Singer. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik. Olá, professor Guilherme Wisnik. Qual vai ser o tema da sua coluna de hoje? Bom, Márcio, eu queria aqui homenagear o Gilberto Gil e lembrar que no último dia 26 de junho, na semana passada, ele fez 78 anos. O Gil é um dos maiores artistas que o Brasil já produziu e, de quebra, como se isso fosse pouco, ele foi também um incrível ministro da Cultura no governo Lula e teve uma administração muito progressista, importante, marcou de forma luminosa a presença do Brasil para nós e também no exterior. Até hoje é quase inacreditável quando a gente assiste a imagem daquela apresentação no auditório da ONU em Nova York, quando o Gil sobe ao palco e toca e canta Toda Menina Baiana, Kofi Annan no atabaque, né? Um momento indescritível do que pode ser a cultura como união de povos, no sentido da possibilidade de melhoria, né? Da convivência entre todos como algo mais do que pacífico, produtivo, belo, e isso tudo como hoje uma espécie de miragem diante do cenário tenebroso em que vivemos, aqui dentro do Brasil, e a imagem do Brasil fora para o mundo, em todos os sentidos, inclusive também o nosso péssimo exemplo agora durante a pandemia de Covid. Mas eu queria lembrar também que o Gilberto Gil não é apenas esse artista luminoso e generoso, cujas canções expandem
o nosso sentido e a nossa capacidade de compreensão e de aceitação das coisas como pouquíssimos no mundo, né? Mas o Gil também, quando quer, é autor de canções cortantes e duríssimas e ásperas e terríveis quando devem ser. Então eu, pensando nisso, vou tocar pelo menos um trecho de uma música importante do Gilberto Gil, da fase de rock lá dos anos 80, do disco Raça Humana. E essa canção vai como uma homenagem, entre aspas, ao nosso presidente do Brasil, cujo nome eu não vou citar, ele não deve ser nomeado, e essa canção explica por quê, né? Pessoa nefasta é aquela que você não olha no olho, a pessoa nefasta é aquela que você evita, porque não é que você quer mal a ela, é que ela quer mal ao mundo. Pessoas que querem mal ao mundo são pessoas más, são pessoas daninhas, são pessoas que nós não devemos o menor respeito. Como um pedaço de tábua boiar sobre as águas sem destino nenhum, pessoa nefasta. Essa canção de Gilberto Gil vai endereçada diretamente ao presidente do Brasil. Com vocês, pessoa nefasta. Tu, pessoa nefasta, se afasta teu mal, teu astral que se arrasta tão baixo no chão. Tu, pessoa nefasta, tens a alma da besta, essa alma bissexta, essa cara de cão. Reza, chama pelo teu guia, ganha fé, sai a pé, vai até a Bahia, cai aos pés do Senhor do Bonfim. Dobra teus joelhos 100 vezes, faz as pazes com os deuses, carrega contigo uma figa de puro marfim. Pede que te façam propícia, que retire a cobiça, a preguiça, a malícia, a polícia de cima de ti. Basta ver em teu mundo interno pra sacar teu inferno. Teu inferno é aqui, oh, pessoa nefasta. Pessoa nefasta. Este foi o professor Guilherme Wisnik que conversou comigo, Márcia Vanza. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik. Cotidiano na Metrópole, com o professor Nabil Bonduki. Olá, professor Nabil. O assunto de hoje da coluna são os entregadores de aplicativo, que durante essa quarentena têm estado muito presentes nas ruas, né? De fato, Denis, durante a pandemia, com o isolamento social, cresceu muito o movimento de delivery dos restaurantes, né? E isso acabou significando também um aumento significativo do trabalho para os entregadores por aplicativos, que hoje quase todos os restaurantes utilizam os aplicativos para fazer a entrega. São aplicativos de empresas, uma parte delas multinacionais, como a Uber Eats, a Rappi, né, e outras lojas, outras que prestam esse serviço. Mas o que nós verificamos, bom, em primeiro lugar, que normalmente a condição de trabalho desses entregadores já é extremamente precária. Eles não têm nenhum tipo de relação trabalhista. Efetivamente, dentro dessa ideia de flexibilização do trabalho, o entregador é considerado um microempreendedor, né? Ele não tem nada de microempreendedor, ele é um trabalhador que faz o mesmo serviço o tempo todo, trabalhando para as mesmas empresas, mas é considerado um microempreendedor, né? É a MEI. Então, ele não tem direito trabalhista, ele não tem seguro de vida, não tem previdência, não tem nenhum tipo de garantia de renda, né? E o que a gente tem visto por várias pesquisas, foi feita uma pesquisa da Aliança Bike o ano passado com os entregadores ciclistas, eles são, na sua grande maioria,
pessoas jovens, homens que moram na periferia, negros ou pardos, e tem uma remuneração média de aproximadamente pouco menos de R$1.000, né, o que significa realmente um custo, um valor extremamente baixo para a condição de risco que essas pessoas passam, além de trabalhar em jornadas muito longas, 12 horas, 10 horas, até 14 horas por dia de trabalho. E na pandemia, o que nós temos verificado é que o entregador tem recebido ainda menos do que na situação anterior, porque aumentou muito a quantidade de entregadores frente ao desemprego, à crise, muito mais oferta de trabalho, e pela maneira como esses aplicativos remuneram, quanto mais oferta tem, menor é a remuneração. E como que você enxerga a mobilização desses entregadores por melhores condições de trabalho? O que está acontecendo, né? A gente viu aí uma mobilização, né, dos entregadores para reivindicar melhores condições de trabalho, para reivindicar garantias, porque efetivamente o que está acontecendo é uma precarização ainda maior das suas condições, né, a remuneração menor. Também o que está acontecendo muito, e nós vimos aqui em São Paulo, um crescimento dos acidentes com motoqueiros. O entregador motoqueiro, ele em tese teria melhores condições do que o ciclista, mas ele tem que pagar uma prestação de uma moto, que é muito mais cara que uma bicicleta, ele tem combustível, né? Tem despesas com o celular, então ele consegue ter uma receita mais alta que o ciclista, né? Mas ele tem mais despesas, né? Então alguns entregadores falam em termos de mais ou menos R$600 de combustível, fora a prestação da moto, então a remuneração ele também não supera muito os R$1.000. E eles são sujeitos tanto aos riscos de acidentes, né? Em São Paulo, no ano passado, 2019, aconteceram mais ou menos 21 mortes, né, de motoqueiros. Este ano, mesmo com menos trânsito, com muito pouco menos circulação de veículos, foram 39 mortos no mês de março, né, comparando abril, né? Abril do ano passado com abril desse ano. Então é um aumento significativo, considerando que caiu o número de todos os outros modais, né? De carros, acidentes de carro, atropelamentos, morte de ciclistas, todos os demais indicadores caíram, cresceu apenas os de motoqueiro, né? Efetivamente, o risco deles também é muito grande na pandemia, em função do risco de contrair o vírus, né? Estão circulando de um lugar para outro, se aglomeram nos restaurantes, estão na rua o tempo todo, então ele também tem um risco muito grande de adquirir o vírus. Essa é uma situação bastante dramática e os entregadores estão se organizando. E nós, que de alguma maneira nos beneficiamos desse serviço, temos que estar solidário com os entregadores por aplicativo. Eu, Denis Pacheco, conversei com o professor Nabil Bonduki para a Rádio USP. Cotidiano na Metrópole, com o professor Nabil Bonduki.